8h38 pelo horário de Brasília. Chegou aquele sábado em que a gente gosta de ter aquela aula, sabe, Débora, as aulas aos sábados, quando tem uma que você não perde de jeito nenhum. A gente está em contato mais uma vez com o professor de Relações Internacionais, cientista político, pesquisador da USP, professor Pedro Costa Júnior, sempre nos ajudando a entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Professor, muito obrigada por estar presente aqui conosco online, né, aqui na programação da Band News FM mais uma vez, sempre bom ter o senhor por aqui. Bom dia, Carla, bom dia, Débora, bom dia a todos os espectadores e espectadoras da Band News. Como diria o professor Paulo Eduardo Arantes, ali da Universidade de São Paulo, obrigado pelo exagero. De jeito nenhum. Então, deu boas-vindas a você, ouvinte aluno, também, assim, com a gente vai aprender bastante nessa conversa. Ô, professor, eu acho que é importante a gente começar falando, obviamente, sobre esses dois fatos, né? Desde ontem nós tivemos novidades na dinâmica desse conflito. Primeiro deles foi a liberação de 2 reféns americanas pelo Hamas, né? Essa liberação que veio horas antes da abertura da fronteira com o Egito para passagem de alguns, não são todos, são alguns caminhões com ajuda humanitária. Nós ouvimos um especialista há pouco que nos trouxe aqui a associação entre uma coisa e outra. Ele diz, olha, na opinião dele, claramente são ações que estão ligadas, estão relacionadas. Na avaliação do senhor também, faz parte dessa negociação a liberação dos reféns para a entrada da ajuda humanitária? Perfeito, Carla. Olha, me parece que sim, eu tendo a concordar com especialistas que vocês ouviram aí. E, agora, o ponto nevrálgico, né, quer dizer, isso são medidas paliativas, né? O ponto nevrálgico, ele passa pela votação frustrada que houve no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que foi repercutido, mas que não terminou. Não terminou porque vários países da comunidade internacional, mais de 50 países, se manifestaram recentemente, fazendo pressão com relação ao país que vetou a resolução, que era uma resolução simples, uma resolução que toca exatamente no que você disse agora, Carla, que é a criação de corredores humanitários para a chegada de ajuda, para a chegada de mantimentos, para a chegada de fármacos, ou seja, questões essenciais numa guerra. Então, a pressão, digamos, da opinião pública global e da comunidade internacional com relação ao país que vetou a resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas para que esses corredores humanitários fossem criados, ela aumenta, né? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos Estados Unidos. A pressão com relação aos Estados Unidos, que foi quem vetou, naquele momento, uma resolução que foi conduzida pelo Brasil, que nesse momento é o presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que conseguiu a anuência de 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança, lembrando que 10 são rotativos e 5 são permanentes, 5 membros com direito a veto, que são os membros permanentes, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil conseguiu a anuência de 12 países e mais abstenção de 2, né? Naquele caso, ali da Rússia e da Inglaterra, por motivos distintos. E até a da Inglaterra, que é uma aliada, digamos, incondicional dos Estados Unidos e muito próxima de Israel nas relações internacionais. A Inglaterra se eximiu, preferiu se abster, deixando todo o ônus para os Estados Unidos, né, para a embaixadora norte-americana, a Linda Gordon, naquele momento. E a Rússia se absteve por outros motivos, porque tentou uma resolução dias antes e acabou nem indo para a votação porque não tinha quórum suficiente. Mas, então, quer dizer, percebe, agora começa essa troca de reféns, libera-se 2 reféns, pode-se liberar mais 2 ou 3 ou 1, enfim, e por microajudas humanitárias. Então, isso são medidas paliativas, isso não resolve. O que pode resolver? O que pode resolver é uma pressão coletiva. Aonde se faz essa pressão coletiva? Essa pressão coletiva ocorre nos mecanismos multilaterais internacionais. Qual é o principal mecanismo multilateral das relações internacionais? É a ONU.
dentro das Nações Unidas, dentro da ONU, aonde isso funciona? Funciona no Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança hoje está empenhado, é isso que ficou claro nessa votação, está empenhado em fazer com que esses corredores humanitários funcionem, porque nós estamos sendo uma calamidade nessa região do sistema internacional, com exceção de um país. Um país está dizendo, não, nós somos contra esses corredores humanitários, tal como propõe a comunidade internacional. Que país é esse? Esse país é os Estados Unidos de Joe Biden. Ô, professor, tem muitos especialistas falando que essa reunião no Egito é um esforço relevante, mas que a expectativa de solução, de fato, para a guerra é baixa. E aí minha pergunta é justamente essa, né? Uma região tão conflituosa há tanto tempo, existe uma solução? Qual seria a solução para finalmente colocar paz e acabar com esses conflitos que não são de hoje, que acontecem há tanto tempo? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, Débora, aí talvez a gente tenha que remontar lá aos tempos de Abraão, enfim, do profeta. Realmente é uma questão que eu não tenho, digamos, arcabouço para trazer uma solução. Chama o rei Davi para ajudar, professor. Chama o rei Davi, chama Salomão, né? Talvez a sabedoria salomônica possa nos inspirar aqui. Mas olha, o que é preciso agora, né, é buscar, né? Vamos em ordem, né? Quer dizer, em camadas, né? Primeiro, estabelecer corredores humanitários eficientes. Por quê? Porque isso vai trazer uma saída diante das aflições que nós estamos tendo. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma região. Esse talvez tenha sido o grande erro estratégico do governo extremista de Benjamin Netanyahu. Nós estamos falando de dois grupos extremistas, tá certo? O governo de Benjamin Netanyahu é uma coisa, a população de Israel é outra. O Hamas é uma coisa, a população palestina é outra. Então, são dois extremistas que estão fazendo essa guerra. Benjamin Netanyahu vinha sofrendo protestos há 40 semanas seguidas. 40 semanas seguidas, e não eram protestos localizados. Eram protestos em escala, por causa das reformas do judiciário que ele vinha fazendo, por causa que ele queria se eternizar, se perpetuar no poder. Ele mesmo já é o presidente mais longevo da história de Israel e da história da redemocratização desde 1948, quer dizer, da criação de Israel, né? E por aí vai. E o que ele fez, digamos, o grande erro estratégico dele, né? Os palestinos, eles estão essencialmente em dois lugares ali, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Na Cisjordânia estão a população e, digamos, lideradas por grupos moderados. E na faixa de Gaza, o Netanyahu, desde 2006, sobretudo, quer dizer, ali o governo de Israel e depois o Netanyahu, eles deixaram a Cisjordânia mais digamos, isolada. E lá, o grupo Hamas controlando, e o grupo Hamas, um grupo extremista. E o que digamos, esse duplo erro estratégico? Eles, digamos, abandonaram o Hamas ali na faixa de Gaza e foram fazendo ocupações ilegais nas Cisjordânias, acampamentos ilegais. E a Cisjordânia é onde estão os palestinos liderados por grupos mais moderados. E aonde estão os extremistas, eles ficaram isolados. Então, ali já teve esse erro que foi se acumulando ao longo do tempo. Então, eles foram pressionando aonde não tinham que pressionar e abandonando aonde talvez tivesse que monitorar, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo, né, o Hamas se viu pressionado pelos acordos costurados desde o governo Trump e que seguiram no governo Biden entre Israel, Arábia Saudita e Palestina, que fazem parte daquilo que o Trump chamou de os acordos de Abraão, que significava acordos de paz entre Israel e outros países da região, ali já no governo Trump, mas cujo principal acordo era entre Israel e Arábia Saudita. Porque nesse acordo, mediado pelos Estados Unidos, que depois se transformaria de acordo, digamos, com a Casa Branca, né, com o que pensava os policymakers, né, os realizadores de políticas norte-americanos, um acordo de segurança na região, se estabeleceria uma zona de segurança entre Estados Unidos,
Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos na região, e a Arábia Saudita. Isso transformaria a geopolítica do Oriente Médio. Por quê? Porque a Arábia Saudita, pela primeira vez na história, desde 1948, desde a fundação do Estado de Israel, ela passaria a reconhecer Israel como Estado soberano, como Estado-nação, o que não acontece até hoje. A Arábia Saudita não reconhece Israel como Estado soberano. E Biden avançou nesses acordos idealizados pelo governo Trump. E eles estavam prestes a acontecer agora, antes de estourar a guerra. E o Hamas, ele é muito associado à Arábia Saudita. São dois grupos sunitas, diferente do Hezbollah, que está no norte do Líbano e é muito associado ao Irã, que são dois grupos xiitas. O Hamas tem influência do Irã, mas ele é mais associado, infinitamente mais associado à Arábia Saudita, por esse caráter sunita, do que com o Irã. Então, o que o Hamas viu nesse momento? O Hamas viu, olha, se esses acordos saírem, foram costurados, mais uma vez, no governo Trump, e prolongados no governo Biden, continuados no governo Biden, estavam prestes a sair, isso vai escantear o Hamas. Foi isso que o Hamas percebeu. Por quê? Porque a força do Hamas vem, em grande medida, armamentos, treinamento, tecnologia, todo o respaldo. Vem do governo saudita, do bilionário governo saudita. Então, a partir do momento que a Arábia Saudita faz um acordo com Israel e reconhece Israel, a situação do Hamas ia ser uma situação, quer dizer, desesperadora. Então, o Hamas inicia esses ataques. Então, esses foram, assim, digamos, os duplos erros. Né? Agora, a partir daí, precisa, primeiro, construir corredores humanitários, como a gente disse aqui atrás, em escala global. Segundo, é premente um cessar-fogo. Essa já é outra medida que exigiria, digamos, uma negociação mais complexa, né? Enfim, que envolveria mais atores. Aí nós estamos falando de atores globais. Né? Teria que sentar na mesa Estados Unidos, China e Rússia. Se essas potências globais não pressionarem, isso não vai acontecer. E elas têm que pressionarem todos os lados dos envolvidos. Né? E, a partir daí, deste cessar-fogo, e primeiro, né, desses corredores humanitários, aí tem que vir, em terceiro lugar, a solução de dois estados. Sem dois estados, se não houver dois estados na região, é impossível se falar de qualquer critério de paz. Esses são os pontos elementares. Professor, ainda bem que o senhor já colocou aí a bola no chão e chegou no ponto que eu gostaria de... onde se encaixa a minha pergunta, na verdade, que é a Arábia Saudita. A grande dúvida é, o que é a Arábia Saudita? Como o senhor estava explicando, a Arábia Saudita entrando em acordo para reconhecer o território de Israel, acordo costurado pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a Arábia Saudita chegava a um acordo com o Irã, esse acordo costurado pela China, são coisas, né, aparentemente muito contraditórias, são posições muito contraditórias para uma mesma nação. A gente lembra que, recentemente, a Arábia Saudita, e aí, pescando elementos aqui aleatórios, professor, mas que talvez ajudem a construir alguma coisa, esse personagem tão complexo que é a Arábia Saudita, porque tivemos investimento pesadíssimo em esporte, futebol. Os melhores atletas do mundo estão jogando na Arábia Saudita atualmente. A gente tem Neymar, a gente tem outros tantos atletas, né, de destaque. E temos também, estava fazendo uma busca aqui, né, uma pesquisinha, e vi que a Arábia Saudita entrou na corrida pelo desenvolvimento de softwares de inteligência artificial, está se antecipando e está adquirindo chips de altíssimo desempenho para conseguir entrar nessa corrida aí tecnológica no desenvolvimento de inteligências artificiais. O que quer a Arábia Saudita nesse momento, professor? É fácil responder também? Não, fácil nunca são suas perguntas, mas dá para responder. Quer dizer, a Arábia Saudita ela passa por uma certa inflexão naquilo que, enfim, Brzezinski, né, o grande teórico das relações internacionais, ele chama de o grande tabuleiro global, o grande tabuleiro geopolítico global. Do que se trata? Né? A Arábia Saudita ela foi próxima, ela, digamos, próxima, de certa maneira, ainda, uma aliada estratégica dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os Estados Unidos têm bases militares na Arábia Saudita. Esse novo governo saudita
é um governo, digamos, que está tentando modernizar a Arábia Saudita, e é um governo, digamos, mais jovem, né? E que está tentando pensar a Arábia Saudita também no longo prazo. Quer dizer, eles sabem que eles estão assentados sobre o petróleo, são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas que uma hora isso vai acabar. Então, eles estão tentando também fazer uma transição tecnológica para a Arábia Saudita e uma espécie de transição também do turismo global, né? De transformar a Arábia Saudita numa espécie, digamos, Bolsões da Arábia Saudita, numa espécie de Dubai do que acontece hoje. E então, mais lugares futuristas, né? Cidades ecologicamente também, eles estão apostando nisso, ecologicamente corretas, e que possam atrair turistas globais do mundo todo. Por isso essa coisa do futebol, do Neymar, essa aposta de um lado, e a corrida tecnológica e verde do outro, né? E usar os recursos do petróleo para isso. Agora, tudo isso dentro de contradições religiosas e, enfim, que a gente pode chamar também de direitos humanos, do ponto de vista ocidental, brutais. Mas isso tem sido feito. Agora, do ponto de vista do grande tabuleiro, né, o grande movimento mais, digamos, decisivo que a Arábia Saudita tem feito, crucial, ela vem se afastando gradativamente dos Estados Unidos nos últimos anos e se aproximar da China. Isso também faz parte de um duplo movimento, né, que vem do governo Trump, em primeiro lugar. O Trump, ele fez uma retirada dos Estados Unidos, uma retirada relativa dos Estados Unidos do Oriente Médio. Os Estados Unidos, desde o século XXI, enfim, sempre, né, mas sobretudo desde o começo do século XXI, eles foram muito presentes no Oriente Médio desde a doutrina Bush, desde as guerras gêmeas, desde as chamadas guerras ao terror. Depois do governo Obama-Biden, vamos lembrar que o Biden era o vice-presidente. Obama-Biden tentou fazer o pivô para a Ásia. E essa foi a política externa do Obama, a plataforma que ele foi eleito, né? Naquele momento, Hillary Clinton, que depois viria a ser candidata, era secretária de Estado. Era um governo Obama, Biden de vice-presidente, Obama, Biden, Hillary. Esse é o governo Obama, Biden, Hillary, foi eleito com a plataforma de pivotear a política externa dos Estados Unidos, fazer o pivô para a Ásia. Então eles disseram o seguinte, olha, o governo, a doutrina Bush afundou os Estados Unidos no Oriente Médio. Vamos tirar os Estados Unidos do Oriente Médio e vamos pivotear nossa política para a Ásia. Por que para a Ásia? Evidente. Porque o dragão saiu, o dragão emergiu. O dragão é a China. Nós vamos conter a China. A China é o grande desafio geopolítico global. Só que o Obama não conseguiu fazer isso. Obama, Biden e Hillary não conseguiram. Porque vieram as primaveras árabes. E aí veio a guerra na Líbia, né, que eles começaram, veio a guerra na Síria, eles não conseguiram sair do Iraque, foram sair do Afeganistão só no governo Biden, agora não no Obama-Biden, 20 anos depois, entregando o poder ao Talibã, de quem eles queriam tirar do poder há 20 anos atrás, depois de mais de $1 trilhão colocados, milhares de vidas ceifadas, e por aí vai. E aí o Trump consegue, por incrível que pareça. Só que nas relações internacionais, Débora e Carla, não existe vácuo de poder. Se um sai, outro entra. Se um desce, o outro sobe. Se um retrocede, o outro avança. O que acontece? Quando o Trump começa a tirar os Estados Unidos da região, quem entra? A China, claro. A China entra, já tinha o projeto das novas rotas da seda, lançado em 2013, pelo Xi Jinping. Quando ele é eleito em 2013, ele faz esse projeto, que é o projeto de economia política mais ambicioso do século, que envolve mais de 100 países hoje, e que pega a Arábia Saudita, que é o caso, e outros países da região, e começa a entrar. E costura um acordo, meses atrás, que pega, como diria aqui em Minas Gerais, o pessoal de calça curta, né, todos os especialistas em Oriente Médio, inclusive de calças curtas, que é o acordo entre a Arábia Saudita e Irã, dois rivais históricos, faz um acordo de paz entre esses dois países. A China consegue fazer isso, um acordo diplomático de paz, entre aquilo que é a capital sunita do mundo e a capital xiita, digamos assim. Né, a capital sunita, a Arábia Saudita, que representa 85% da população sunita do mundo, onde está Meca, a cidade do profeta, Maomé, que escolheu, onde os muçulmanos
devem ir uma vez na vida, né? Ali na Arábia Saudita, enfim, as grandes mesquitas, né? E a civilização persa, que é o Irã, e que é xiita, que é os esquivais, e unem os dois num acordo histórico, lembrando que o Irã é um rival histórico dos Estados Unidos desde a Revolução de 1979, a Revolução Xiita no Irã, antes eram aliados, tornou um rival, unem os dois. Meses depois, os dois entram no quê? Nos BRICS. Os BRICS+, os BRICS 11, os BRICS Plus, junto com Emirados Árabes, que também é um outro grande produtor de petróleo, junto com esses dois, 3 grandes produtores de petróleo, e o Emirados Árabes, que também próximo aos Estados Unidos, vai se tornando cada vez mais próximo da China. O Irã já era próximo da China. 3 grandes produtores de petróleo. E, ao mesmo tempo, o que acontece com esses 3 produtores de petróleo e com a Arábia Saudita em específico? Eles vão substituindo os chamados petrodólares, no qual a economia internacional, a arquitetura do sistema financeiro internacional foi fundada desde a Segunda Guerra Mundial, desde os chamados acordos de Bretton Woods, e depois, mesmo do colapso de Bretton Woods em 73, que é a chamada hegemonia do dólar. Quer dizer, o sistema financeiro internacional hoje é todo pautado no dólar como moeda padrão. E parte disso funciona por causa dos chamados petrodólares. Ou seja, isso foi fundado graças aos grandes produtores de petróleo do mundo, que é o caso da Arábia Saudita, que é o caso do Irã, que é o caso dos Emirados Árabes. E isso gradativamente vem sendo substituído pelos chamados petro-yuan. Esses países cada vez mais têm feito os acordos, vendido petróleo direto na moeda chinesa, que é o yuan, ou renminbi. Né? Então, o petro-yuan tem ganhado espaço. E eles têm feito esses acordos regionais, como, por exemplo, a entrada nos BRICS, assim como também aconteceu com o Egito, que não é um grande produtor de petróleo, mas é um país estratégico na região, porque também é um aliado dos Estados Unidos, é o país que os Estados Unidos vendem ali na região, é o segundo maior orçamento militar dos Estados Unidos na região, é o Egito, e tá digamos assim, no seio dessa crise global, porque faz divisa, né, com Israel e Palestina, e o Egito também entrou nos BRICS. Então, e o Egito tem a segunda maior população da África, atrás só da Nigéria, e a maior população do Oriente Médio. Então, perceba como esse tabuleiro vai se movendo. E a Arábia Saudita aí é uma testa de ferro, porque a Arábia Saudita justamente estava no seio dos acordos de Abraão, nesse reconhecimento com Israel, é um petrodólar, e é um país que se torna cada vez mais petro-yuan, é uma referência, a máxima referência sunita do mundo muçulmano sunita, né? Mais uma vez a cidade do profeta Maomé, de Meca, e ela vem passando por esse processo de modernização. De um lado, tecnológica, e de outro lado, com essas referências turísticas e ambientais, que pega desde o esporte até a construção de novas cidades, que trazem esse apelo, digamos, de serem possíveis Dubais 2.0. Então, esse é o jogo que está se amarrando. Tem ouvinte perguntando aqui, será que não dá para fazer uma série especial de aulas com o professor Pedro Costa Júnior? Vamos tentar costurar isso aí, né? Já que tantos acordos que parecem ser impossíveis estavam sendo costurados, por que não esse? A Fernanda quem pergunta, professor. Já agradeço demais Obrigado pela sua participação, pela aula. Já marcando a próxima, hein, professor? Tudo bem? Perfeito. É sempre um prazer, Carla. Você sempre recebe com muita gentileza, Débora também. E a Band News é uma casa que sempre acolhe muito bem. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigada, portas sempre abertas. Para quem ligou o rádio e pegou a conversa no meio, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais, cientista político, pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, falando mais uma vez sobre essa guerra. Obrigada, professor. Bom fim de semana.